Olá, olá, meu nome é Nelson Silva, também estou aqui para mais um vídeo, neste caso para a série de nome Programar em C Sharp, e hoje vamos falar sobre interfaces. Ok, e o que é uma interface? Basicamente, uma interface contém definições para um grupo de funcionalidades relacionadas que uma classe ou estrutura podem implementar. Falar em estrutura, no próximo vídeo vamos falar sobre essas mesmas, vamos falar sobre então o próprio struct. Ok, resumindo, uma interface é como se fosse um contrato e qualquer classe ou estrutura que implementa uma dada interface deve implementar todos os seus membros. É importante saber também que uma classe ou uma estrutura podem implementar várias interfaces. Neste caso, falando de heranças, uma classe pode apenas herdar de uma outra classe. No entanto, falando de interfaces, uma classe pode então ter várias. Passando agora para a parte prática, o que vamos fazer hoje é então criar uma classe de nome carro e depois uma interface de nome iCarro. O i aqui representa de i de interface, ok? É assim que distinguimos as próprias classes e as próprias interfaces através do seu próprio nome, não só aqui o Word, mas o nome é também muito importante. Colocamos sempre a letra I antes do nome da própria interface e agora sim podemos começar finalmente. Ok, portanto, vamos criar aqui uma classe de nome carro, aqui fora da classe interfaces, que representa este mesmo vídeo. Vamos então usar aqui a keyword class para criarmos uma classe. Vamos chamar essa mesma de carro. E antes de começarmos a usar a própria interface, o que vamos fazer é o seguinte. Abrir chavetas e adicionar os dados atributos para a própria classe carro. Portanto, eu vou adicionar aqui vários atributos. A marca, o modelo, a localização do motor, a velocidade máxima, a potência máxima, etc. E para isso vou então começar por colocar todos estes atributos com um modificador de acesso private, ok? Porque só queremos ter acesso dentro da própria classe. Ok, vamos então escrever private. Vamos colocar primeiramente as strings. Neste caso, colocar a marca, o modelo. Podemos também colocar aqui a localização sem o C de cedilha e sem o til do motor, ok? Tudo em camel case. Vamos colocar a transmissão para saber se é então manual ou automática. E por último, o combustível, ok? Colocando já as strings, vamos colocar agora depois os inteiros, ok? Private do tipo int e vamos escrever então a cilindrada. Depois podemos colocar a velocidade máxima, que também podia ser um double, ok? E a potência máxima. Ok. Agora, por último, vamos colocar aqui um double para o próprio preço. Atenção que a velocidade máxima também podia ser um double, porque muitas vezes tem casas decimais. Portanto, double preço. Ok. Ponto e vírgula, não esquecer. E agora o que temos que fazer é adicionar um construtor, porque nós vamos receber estes mesmos dados ao instanciar a classe, ou seja, ao criar o projeto, mas como este construtor vai ser então muito comprido, ou seja, vai haver mesmo muito conteúdo e basicamente estaria a fazer a mesma coisa, eu vou copiar e colar porque eu já preparei com antecedência tudo para este mesmo vídeo. Portanto, eu vou aqui, vou copiar e agora sim vou colar. Ok. Portanto, este é o construtor para atribuir aos valores que recebemos a todos os nossos atributos. Neste caso vamos receber a marca, o modelo, localização do motor, transmissão, combustível, cilindrada, velocidade máxima, potência máxima e o preço. Depois sim vamos atribuir tudo o que recebemos ao valor dos nossos atributos que foram criados em cima com o modificador private. Agora, como temos esse mesmo modificador, vamos criar um método de nome informação que não vai retornar nada, vai apenas apresentar estes mesmos dados valores através de vários console.writeLine, ok? Não vai receber qualquer tipo de argumento, nem vai retornar nada, apenas apresentar um determinado output no nosso console application. Ok, mas antes disso temos então que aprender a criar a nossa interface. E basicamente, uma interface é como se fosse um contrato e qualquer classe ou estrutura que implemente essa mesma dada interface deve implementar todos os seus membros. Os membros podem ser, então, atributos, métodos, etc. Neste caso vai ser apenas um método que vai ser chamado, então, de informação. Portanto, vamos aqui passar para fora da classe e vamos, então, criar a nossa interface. Para essa mesma criação, temos que usar, então, a keyword interface e agora no próprio nome vamos chamar de carro. Temos sempre que colocar, como eu disse no início, um i maiúsculo, ok? Para identificar que é uma determinada interface sem antes ter que ver então a sua própria assinatura. Portanto, I maiúsculo, vamos chamar de carro também como a própria classe
E agora vamos colocar aqui as determinadas chavetas e perceber o que temos que fazer. Ok, nós agora que temos então a nossa interface criada, o que temos que fazer é colocar então aqui os dados membros que vamos querer que todas as classes que usem a interface e carro tenham dentro de si próprias. Portanto, eu vou dizer que quero que todas as classes que usem esta interface tenham, por exemplo, o método informação, que não vai retornar nada. Portanto, vamos colocar aqui o void e depois o próprio nome do próprio método que queremos. Portanto, informação, ok? Neste caso sem o C de cedilha e sem o til, não se esqueçam. E vamos abrir e fechar parênteses, ok? Isto porquê? Porque nós não vamos precisar de enviar qualquer tipo de argumento para essa mesma dada função. Não esqueça do ponto e vírgula e basicamente é então esta a nossa interface. Eu sei que é algo muito simples, no entanto é assim mesmo que se começa. Nos próximos vídeos vamos optar por reforçar este conhecimento e por melhorar as nossas dadas interfaces. Ok, agora se formos para cima, no momento em que é então criada a dada classe, neste caso na linha número 10, podemos ver que a classe ainda não está a usar a interface. Isto porquê? Porque da mesma forma que usamos então determinadas outras classes de onde deveremos herdar, relembrando que uma classe pode apenas herdar de uma outra classe e não de várias, ou seja, não temos a múltipla herança, vamos novamente colocar os dois pontos, só que aqui podemos colocar várias interfaces. Neste caso só temos uma, portanto eu vou colocar aqui o i carro, ok, que é o nome da nossa interface. Podemos ver então um determinado erro. Se pusermos o nosso ponteiro do rato em cima, podemos ver que a classe carro não implementa um membro da interface, que é então o método informação. Podemos então criar manualmente ou podemos vir aqui a Show Potential Fixes e clicar em Implement Interface. Ou seja, vai adicionar todos os membros da nossa interface. Se tivéssemos variadíssimos, iria então criar vários métodos ou vários atributos. No entanto, como só temos um, podemos ver então aqui informação, o nosso método, que não retorna nada e que não tem qualquer tipo de argumento na sua assinatura. Ok, agora o que temos que fazer é então adicionar o conteúdo, que eu também já preparei, portanto eu vou só copiar, neste caso a própria função, o dado conteúdo, que são variadíssimos console.writeLine, e vou então colar e substituir esta mesma dada linha. Portanto, vamos colar. E aqui temos então a nossa função, que nos vai apresentar a dada marca, modelo, localização do motor, transmissão, combustível, cilindrada, velocidade máxima, potência máxima e depois, por último, o preço em euros. Ok? Portanto, o que temos que fazer agora é testar tudo isto para podermos assim validar ou executar então a nossa console application. Para isso, vamos então aqui ao método run dentro da classe interfaces e vamos criar o nosso objeto com base, ou seja, vai instanciar a classe carro. Portanto, eu vou chamar de var carro, toma valor de novo carro, ou seja, new carro, abre parênteses e aqui podemos ver tudo o que temos que enviar para dentro do construtor que será usado para atribuir esses mesmos dados valores que vão receber no construtor aos nossos atributos. Temos primeiramente a marca, que será então Nissan, o modelo pode ser então o dado Juke, depois a localização do motor dianteira, temos depois então a transmissão que será manual, o combustível será a gasóleo, ok? E depois temos então os nossos inteiros e por último o double que será o preço. Portanto a cilindrada vamos colocar aqui como valores reais 1461. Ok? Depois temos, por exemplo, então a velocidade máxima de 175 km por hora e depois a potência máxima, ou seja, os cavalos, que será então 110 e o preço, visto ser um double, não vamos usar qualquer tipo de valores decimais, o que poderíamos por ser double e eu coloquei o preço a double porque é assim mesmo que devem ser usados. No entanto, aqui não vão haver casas decimais, portanto eu vou só colocar 25.070 euros, ok? Portanto, eu agora vou colocar ponto e vírgula e vou chamar então carro.informação, que é o método e o membro da nossa interface, ok? Portanto, estamos a seguir à risca o próprio contrato, senão daria erro. E agora vamos executar a nossa console application para validar toda esta informação. Ok, vamos aqui, vamos aguardar um bocadinho e agora sim podemos ver os dados relativamente ao próprio método informação. Ok, temos a marca, que é então o Nissan, modelo Juke, localização do motor dianteira, transmissão manual, combustível gasóleo, cilindrada 1461,
velocidade máxima 175 km por hora, potência máxima 110 cavalos e aqui o preço 25.070 euros. Ok? Basicamente era isto que vos tinha para transmitir hoje relativamente às interfaces. Obviamente que aqui também reforçamos algum do outro conhecimento que aprendemos nos vídeos passados. E agora só me resta então dizer para vocês praticarem, que é mesmo muito importante reforçarem o vosso conhecimento, que estejam então também a ter um belíssimo dia, que estejam a aproveitar da melhor forma possível. Não se esqueçam de comentar se tiverem alguma dúvida, de me contactar se assim necessitarem de algo em específico, de partilharem o vídeo com os vossos amigos, colegas de trabalho, etc. Não se esqueçam de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre, já sabem, Happy Coding!